historinha? Eu gostaria de conhecer um pouco de você. Então, vou fazer algumas perguntas, tudo bem? Tudo bem, então. Vamos lá. Todos vocês se consideram uma criança obediente? Ah, tá fraquinho. Muito bem. Então, na hora da historinha, pode estar conversando com o coleguinha do lado? Sim ou não? Ah, muito bem, gente. Vocês são realmente inteligentes. Então, vira pro coleguinha do lado e fala assim: olha, eu gosto muito de conversar com você. Mas agora, vamos deixar a conversa para depois do culto. Muito bem. Olha, eu vou contar uma história da Bíblia, pois a Bíblia Nossa, tem tanta criança ali que eu nem sei para onde olhar, gente. Tem crianças pequenininhas, tem criança maiorzinha e tem criança grande aqui também. A Bíblia nos fala que temos que ser como criança para entrar no reino do céu, não é verdade? Em Lucas 18:16 diz: dos tais é o reino dos céus. Então que nessa noite vocês possam se alegrar mais, porque eu sei que vocês já pularam, já dançaram, já louvaram, mas o culto ainda não terminou. Então a gente vamos partir agora para a hora da mensagem. Pois a Bíblia é um livro que está repleto de histórias, de ação, de aventura, de romance. Mas a história que eu vou contar hoje é uma história de muita aventura, com muito amor de um pastor pela sua ovelhinha. Posso contar a história, gente? Tá baixo, posso contar a história, gente? Então vamos lá. Era uma vez um pastor que tinha muitas ovelhas. O pastor tinha muitas o quê? Ovelhas! Muito bem. Eram tantas, mais ou menos não. De cerca de 100 ovelhas. Ele pegava suas ovelhas, ele cuidava muito, dava muito amor, muito carinho. Porém, havia uma ovelhinha que não estava muito satisfeita. Queria viver o mundo, queria viver a sua aventura, sem muitos cuidados do seu pastor. Então, um belo dia, ela fugiu, passou pelas montanhas, passou pelos rios, viveu a aventura que sonhava. Quando a tardezinha estava caindo, meus amores, presta bem atenção, tá bom? Quando a tarde já estava caindo, ela já quase cansada, ela falou: agora eu vou voltar. Só que ela nunca tinha andado sozinha e muito menos por aqueles caminhos. Então ela não conseguiu voltar. Por mais que ela tentasse lembrar do caminho, ela não conseguia. Perdoe-me. Então, o pastor, ao sentir a ausência da sua ovelhinha, começou a ficar preocupado. E andava para um lado, andava para o outro. Aonde está a minha ovelhinha? E aí ele saiu para as ruas. E todo mundo que ele via, ele perguntava: você viu a minha ovelhinha? Você viu a minha ovelhinha? Você viu a minha ovelhinha? Não. A única resposta que ele ouvia era não. Ninguém havia visto a sua ovelhinha. Então o pastor deixou as 99 esperando e saiu a procurar. Ele andou. Quando ele já estava quase exausto, ele começou a pensar: Onde está a minha ovelhinha? Eu amo ela. Ah, se ela soubesse o quanto eu a amo. Se ela soubesse, ela deve estar ferida, machucada, presa em algum espinhal. Eu amo a minha ovelhinha. Se ela soubesse o quanto eu a amo, se ela soubesse o preço em que eu paguei por ela, ela não teria fugido de mim. E assim o pastor ficou a procurar a sua ovelha. A ovelha, sem saber a que caminho andava, não sabia que estava sendo
Amores, prestem atenção na história. A ovelhinha, sem saber para que direção andar, não sabia que estava sendo observada por um lobo mau, que de longe a observava a todo momento, esperando a melhor oportunidade para atacar. E o lobo mau pensava consigo: que ovelhinha deliciosa, eu já sei o que vou jantar hoje. E lambendo seus lábios, assim pensava. Porém, a ovelhinha, que ainda não sabia o voltar para sua casa, andava despercebida e escorregou no barranco e caiu. Isso mesmo, é de se tomar um susto. Caiu e foi rolando, e caiu no meio do espinhal. O lobo mau pensou: é agora é o melhor momento para atacá-la. E quando o lobo mau ia se aproximando, eu quero a ajuda de vocês me ajudam? Sim. Então tá bom. Enquanto eu estiver contando, eu quero que vocês vão batendo palma assim. Espera aí, só um minutinho. Vocês vão começar devagarzinho e vão acelerando, tudo bem? É o coração da ovelhinha que vocês vão fazer. Vamos lá? E quanto mais o lobo mau ia se aproximando, a ovelhinha ia sentir medo. E o seu coração cada vez mais rápido batia. A tia não disse que era para fazer assim para parar, né, gente? Me desculpa. Vamos lá, a Suzy vai contar de novo, não bater palma quando eu fazer assim, vocês param, tudo bem? O lobo mau ia se aproximando cada vez mais, e o coração da ovelhinha batia cada vez mais com medo. E de repente, quem é que surge das montanhas? O bom pastor. O bom pastor surge das montanhas com um sorriso em seu rosto e vai ao encontro da sua ovelhinha. E de lá ele começa... Só um minutinho, gente, que eu quero mover. Isso não estava no programa, mas tudo bem. Ela podia quebrar as perninhas. Então o que acontece? O pastor começou a tirar os espinhos que ela conseguiu. Só um minutinho. Tirar os espinhos. O pastor começou a tirar os espinhos, começou a tirar os machucados que a ovelhinha havia adquirido na sua queda, tirou a sua sujeira e limpou a sua ovelhinha novamente. Isso, gente, ó, ter gente inteligente é isso, tá vendo? A ovelhinha tava assim, olha como a ovelhinha ficou, tirando a perninha quebrada, né, gente? E para onde que o pastor levou a ovelhinha? Para casa. Mas antes dele levar para casa, o lobo mau fugiu de tanto medo ao ver o bom pastor. Então o pastor leva a ovelhinha para junto das 99 que esperava, ansiosa pela sua volta. O pastor ficou tão feliz que reuniu todos os seus amigos. Falou: venha para minha casa, eu vou fazer uma festa para comemorar o reencontro da minha ovelha perdida. Bom, agora eu vou perguntar para todas as crianças. O que a ovelhinha tinha feito foi certo? Não! Muito bem, não foi certo ela ter fugido, não é verdade? A ovelhinha só foi perceber isso na hora que ela mais precisou, só pôde contar com o bom pastor. Então ela nunca mais voltou a fugir. Crianças, eu quero perguntar para vocês. Mas antes de eu perguntar, eu quero frisar na mente de vocês algo muito importante. A obediência nos leva a conquistar o que mais desejamos. E a desobediência nos leva a correr grande risco de vida. Não é verdade? E eu quero saber de vocês.
Quem nós devemos obedecer primeiramente? Jesus, Deus, muito bem. Vamos colocar o segundo round. Quem vai para o segundo round? Bom, Jesus e Deus já foi. Em segundo lugar, o papai, a mamãe. Muito bem. Em terceiro lugar, os parentes mais próximos. A vovó, o vovô, a titia. Muito bem. Os professores, o pastor da igreja. Nós não podemos esquecer dele, né, gente? O pastor da igreja. Pois é. Então, que nós possamos sempre obedecer os nossos responsáveis. Mesmo que às vezes os nossos pais tomam algumas decisões que não gostamos, mas mesmo assim devemos obedecer, não é verdade?